quero aqui pontuar na mensagem de hoje um tanto a respeito do que a palavra de Deus nos chama a atenção sobre as lições a serem cultivadas no lar, para ele ser saudável frente aos desafios da vida, que muitas vezes tornam a vida insalubre, a vida cruel, a vida difícil, né? Para entendermos o que é fugaz, o que é passageiro, o que é comum, frente à graça de Deus, que nos dá a bênção de entendermos os seus propósitos benditos na vida do seu povo. Eclesiastes 9, de 1 a 10. A sorte parece ser a mesma para todos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como o pecador, ao que jura como o que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigue, ou te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meus queridos, eu quero iniciar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta para chamar a atenção dos irmãos para uma reflexão. A pergunta é simples: por que nos desapontamos com outras pessoas? Por que nos desapontamos com as outras pessoas? Eu creio que esta pergunta ela tem uma importância para todos nós, porque em algum momento nós já ficamos desapontados, nós já fomos desapontados. Se você não sabe o que significa desapontamento, desapontamento é você esperar algo de bom, algo grande, algo importante de uma pessoa e ela falha. E aí você se frustra com a expectativa que tinha sobre ela. E você se sente assim, no vácuo. Desapontamento é mais ou menos isto. Esperava tanto, mas não deu. A pessoa falhou. E eu gostaria que você pensasse sobre desapontar-se, não apenas com as pessoas comuns, com o governo,
com os governos, ou com os chefes de empresa, com a empresa, com o trabalho, coisas do dia a dia. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco sobre a questão do desapontamento com os membros da sua família. Desapontamento com o pai, desapontamento com a mãe, desapontamento com os filhos, desapontamento com os próprios irmãos, desapontamento dentro do lar. De alguma maneira você já foi atingido por isso? De alguma forma você já se sentiu desapontado dentro da sua própria família? E após esse desapontamento, essa frustração, o que acabou acontecendo na sequência? Como a vida tem seguido? Como tem sido o seu dia a dia? Como tem sido a sua jornada? Como tem sido as suas relações dentro da própria família? Uma das questões mais frequentes que envolve o cotidiano dos nossos relacionamentos diz respeito a sabermos manejar de maneira sensata os recorrentes desapontamentos que as pessoas nos causam em nosso dia a dia. Eu entendo que muitas pessoas prefiram o silêncio. Entendo que as pessoas prefiram a omissão. Eu entendo que as pessoas prefiram não tratar. Entendo. Mas esta é a melhor maneira de manejar, de cuidar, de seguir a vida. Até que ponto um desapontamento pode acabar com o casamento? Acabar com o namoro é comum. De vez em quando a gente encontra um irmão que estava namorando, uma irmã que estava namorando, e fala, está sozinho? O que houve? Ou está sozinha? Nós terminamos o namoro. Por quê? Ele não era aquilo que eu pensava que fosse. Ela não é aquilo que eu pensava que fosse, pastor. Então foi melhor acabar. Mas o marido, o casamento segue. A esposa, o casamento segue. O filho, a vida segue com os filhos ou com o filho. A vida como irmãos de sangue segue. Nós vamos envelhecendo. E aí, queridos, eu entendo que é tão importante e tão sério saber manejar essas situações. Quando essas frustrações ou estes desapontamentos ocorrem, é verdade que as nossas emoções nos enchem de indignações, nos enchem de perdas, nos enchem de tristeza. Eu entendo que essas coisas podem nos levar realmente a preferirmos a desistência, a não dar continuidade. Mas os desapontamentos e as frustrações, mesmo que causem em nós desencantamentos, nós devemos entender que nós fazemos parte desse contexto. É uma via de mão dupla, quando se trata de casamento, por exemplo. É muita pretensão dizer, o culpado é ela. É muita pretensão dizer, ou presunção dizer, olha, o culpado é ele. É muito fraco argumentar dizendo que é o filho que não presta. E é muito vazia a expressão de reprovação aos pais, porque quando somos atordoados deste modo pelo desapontamento, nós preferimos dar vazão a sentimentos e não à razão, não ao trabalho, não ao cuidado, não ao zelo de resolver
aquela situação. E eu chamo a atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Se você observar Eclesiastes como um todo, o escritor ou o pregador, que é colocado pelo escritor como aquele que fala, aquele que está ensinando, né? Então a literatura da sabedoria, que é composta por livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e livro de Jó, tem como propósitos mostrar para nós uma terceira pessoa, para que essa terceira pessoa, o escritor que lança a mão dela, possa falar e trazer a mensagem que ele quer falar, que ele quer trazer. Por exemplo, no livro de Jó, nós vamos encontrar ali terceiras pessoas, como o próprio Satanás, a figura da esposa, a figura própria de Jó, a figura dos amigos, né? E esta literatura de sabedoria vai trazer uma mensagem importante para nós. Eclesiastes vem mostrar, de fato, que a vida é igual para todos, dizendo que nós todos somos humanos, e por sermos seres humanos, nós carregamos conosco a mesma essência da nossa humanidade. E o pregador, que é a terceira pessoa que fala no livro de Eclesiastes, ele vem dizer que por isso a vida ela é fugaz. A vida ela é como um sopro. Na linguagem do salmista, ele fala do sopro da vida, né? Ele fala que a flor, como ela de madrugada nasce, cresce e viceja, à tarde ela seca e murcha, assim a vida é como um sopro que passa, né? Então, o escritor de Eclesiastes, ele vem nos colocar de uma forma igual uns perante os outros. Por isso que é importante a gente ler os livros da sabedoria, repito, Provérbios, Jó e Eclesiastes, principalmente esses 3 livros, porque eles com essas mensagens vêm tocar na nossa realidade existencial, mostrando para nós que nós somos de fato iguais. Mudamos a forma de pensar, mudamos a cor da pele, mudamos a estatura, mudamos a idade, mudamos algumas coisas, mas nós, no fundo, como seres humanos, nós somos iguais. E aqui ele diz que a sorte parece ser a mesma para todos. E ele define dizendo que, mostrando que no final das contas, a vida ela vai acabar para todos, a morte será uma realidade para todos. E nós já sabemos disso, né? Quem não morreu e está vivo, um dia vai morrer. A gente brinca quando alguém fala, ô pastor, o senhor sabia que fulano morreu? Eu falei, pois é, só está morrendo quem está vivo. Porque quem ainda não morreu vai morrer mais cedo ou mais tarde. É assim. A gente vive pouquinho tempo, vive bastante tempo, vive muito tempo. Hoje pela manhã eu fui cumprimentar a dona Edna, que está com seus 96 anos, né? E eu soube que a dona Edna teve uma crise de saúde aí, no meio da semana. Dona Edna, como está? Melhorou? A senhora está bem? Eu estou bem. Mas a senhora não passou mal? Eu não. Eu tive lá uns negócios, mas eu fui lá, tomei um banho e pentei o cabelo e fiz a minha maquiagem e está tudo bem, acabou. Pouca gente tem esse otimismo, essa maneira de enxergar. Eu fico contente com a minha irmã, com seus 96 anos, com essa lucidez e esta palavra tão sábia, tão equilibrada. Porque geralmente, vamos voltar na minha idade, né? Vamos voltar à fita. Hoje nem é CD mais, né? Hoje é tudo podcast, né? Hoje é tudo online ali, né? Spotify. Vamos voltar aqui um pouquinho. Irmã, como vai? Pastor, o senhor não sabe. Foi tão difícil essa semana, aconteceu, e aí, né? Eu sei, quer contar que não foi fácil, mas a vida se torna um peso desgraçado, né? Irmão, como vai? Nossa, pastor, o senhor não faz ideia. Olha, está doendo, e está não sei o quê, e tá, eu tive que ir ao médico, e tive que fazer aquele exame desagradável, e doeu, e foi aquela... Irmãos, você pode enxergar a vida com otimismo, com pessimismo, e o escritor está falando sobre isso, mas ele está dizendo, olha, a vida é igual para todos. E muitas vezes nós preferimos esquecer disso, achando que nós somos privilegiados, ou nós temos uma posição
de superioridade ou de ascensão sobre o outro. Por isso nós reclamamos do outro, culpamos o outro, jogamos a responsabilidade no outro, nós preferimos enxergar o defeito do outro, a falha do outro, nós preferimos enxergar que o outro seja tratado e responsabilizado muitas vezes no nosso lugar. Irmãos, hoje é a vez dele errar, hoje é a vez dela errar, mas amanhã poderá ser a sua vez de errar. Amanhã poderá ser a sua vez de cometer a mesma falha, ou falha pior. E aí? É isso mais ou menos que o escritor de Eclesiastes faz com que a gente pense, faz com que a gente reflita. Ele não está dizendo para nós o que devemos pensar, mas ele está dizendo para nós sobre a forma como devemos pensar a vida. O que devemos pensar? O apóstolo Paulo vai tratar disso, falando sobre vida cristã, falando sobre santidade, falando sobre pureza. No que pensar? O que deve ocupar nosso coração? Mas o escritor de Eclesiastes, ele não está tratando disso, o que pensar, mas a forma como pensar. E a forma como pensar a vida, ela deve ser olhada baseado nas fragilidades, nas finitudes, nas ansiedades existenciais e nas perturbações da alma, que vem abordar para nós alguns assuntos importantes, como por exemplo, não devemos esperar nenhuma satisfação na vida pela vaidade e futilidade existencial. Por isso, ter ídolos, a Bíblia condena toda forma de idolatria, porque é uma maneira de as pessoas, de os seres humanos, esperar gratificação em cima daquele que não tem condições de oferecer nada. E quando a Bíblia descreve, por exemplo, aquele que faz a imagem para ele adorar e esperar alguma coisa dela, a Bíblia diz assim, olha, ele se torna tão nulo quanto a imagem que ele fez, porque ele acredita e espera nela. Essa imagem tem olhos e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. E por isso a pessoa se torna nula. Então, Eclesiastes faz com que a gente pense, olha, não espere muito dos outros, não espere muito das outras pessoas a partir daquilo que lhe é fútil, daquilo que é vaidade pessoal. Talvez nós esperemos muito dos outros para nos fazerem felizes. Talvez nós superestimamos as nossas relações, seja com o esposo, com a esposa. Talvez nós superestimemos demasiadamente as nossas relações com os nossos filhos, pesando demais as nossas, descarregando uma grande carga sobre eles, como que se eles tivessem que ser, sobretudo, melhores do que nós em todas as coisas, sem que eles tivessem o direito de falhar. Isso é futilidade, isso é finitude, isso é ansiedade do nosso coração. A outra questão que nós vamos observar, que está presente no livro de Eclesiastes, especialmente nesses versículos, nesses 10 versículos que lemos, todas as etapas da vida devem ser aceitas, porque a vida é uma trajetória inevitável que vai terminar na própria morte. Nós precisamos enxergar e entender as etapas da vida como algo sequencial, uma trajetória, é inevitável. Hoje a Catiane está grávida, mas o que vai ser dessa gravidez? Depois que nascer um bebezinho como a minha netinha, que está aí com 15, 18 dias, o que está acontecendo nesse período? E aí é uma trajetória que vai, olha o Pedrinho que era tão pequenininho, já está mocinho, e aí vai, olha o Iago que era tão mocinho, já está moço, e assim vai a vida, e nós que éramos jovens até alguns anos atrás, agora já estamos ficando aí com as modificações e as marcas do tempo. Caiu meu cabelo, fiquei barrigudo, perdi a força do atleta que corria, né, Manuel? Nós perdemos esta vitalidade. Quem não sabe, eu e Manuel, nós corríamos 14, 15 quilômetros com o pé nas costas, todo dia. Hoje andar 10 quilômetros, que eu tento fazer isso pelo menos 3 vezes por semana, eu fico com as pernas pesadas. E aí vem o envelhecimento maior, as manchas na pele,
as rugas, os dentes que enfraquecem, as doenças que vão chegando e vão roubando de nós com mais avidez a nossa vitalidade, e nós vamos envelhecendo. É o reumatismo, é o diabetes, é o coração que está. Hoje eu fui visitar a dona Mercedes, estava na UTI, o hospital mandou de volta para casa, e ela está ali quase que sem conseguir respirar, e o médico disse para a família: aproveite esses últimos dias com ela. Aproveite esses últimos dias com ela. E aí, de repente, a má notícia chega, como chegaram, em relação a tantas pessoas que nós conhecemos e já partiram. Dona Vera partiu, outras pessoas queridas nossas partiram, meu pai partiu, minha mãe partiu. A velhice, a doença. Então, aceitar as etapas da vida. O escritor de Eclesiastes está dizendo para nós: olha, aceite as etapas da vida, não brigue com isto. Eu particularmente sou um crítico sem pudores em relação às plásticas. Eu acho que é um desserviço e um alimento à indústria médica, estética, uma exploração vendendo sonhos e vaidades, que logo depois traz uma frustração maior do que o envelhecimento natural. Então você pode me chamar de crítico contumaz a plásticas. Claro, há plásticas reparadoras necessárias, mas plásticas por vaidades, tentando fazer com que a juventude volta, é jogar dinheiro fora e é estragar o próprio corpo. E quantas pessoas morrem na hora das cirurgias plásticas? Um choque anafilático, uma perfuração no intestino, a pressão que cai de uma maneira tão vertiginosa que não dá tempo de nem trazer a pessoa de volta, e por aí adiante. A gente precisa aceitar as etapas da vida, inclusive aceitar a morte, nesse sentido, nessa perspectiva existencial. Principalmente, eu conversava ontem com um irmão, e eu estava dizendo a ele sobre isto. A morte precisa ser respeitada, nesse sentido de final da vida. Principalmente o crente ele devia nunca brigar com Deus por causa da morte. Ele devia agradecer porque ele tem vida eterna em Cristo Jesus, e devia agradecer porque ele vai ser ressuscitado e vai para o céu. Ele devia louvar e bendizer ao Senhor, porque ele conheceu a graça salvadora e os seus pecados foram redimidos, sua vida foi redimida e seus pecados foram perdoados. Ele não devia brigar com Deus por causa da morte, ele devia glorificar ao Senhor. Nós devemos aceitar as etapas da vida, diz o escritor de Eclesiastes. A vida que vem é tão certa como a morte que chega num dia qualquer para qualquer um de nós. Outra questão que o escritor de Eclesiastes destaca aqui é que a vida ela é repleta de frustrações, porque enganoso é o nosso coração e cheio de maus desígnios as nossas decisões. Dá para nascer alguém que consiga convencer o outro de que as suas boas intenções podem ter significado para terceiro um prejuízo e um dano cruel? Pode parecer bom para você, mas talvez não seja bom para o outro. O escritor de Eclesiastes vem nos mostrar exatamente isso, que a vontade, a escolha, a decisão tomada pelo outro pode não ser a melhor coisa que diz respeito a você. E diante dessa frustração, diante desta angústia, o que fazer? A questão é, nós continuamos os nossos relacionamentos. E como nós vamos tratar disto? E por último, o escritor de Eclesiastes vem nos mostrar que só é possível aproveitar a vida tomando como ponto de partida algo, isso sim, determinante, a nossa sujeição a Deus. E aí o argumento maior do livro de Eclesiastes é mostrar que não existe nada nesse mundo que possa trazer sentido à vida. Até a morte é algo certo, como ele diz e como nós acabamos de falar.
Os problemas são inevitáveis e não haverá respostas simples que satisfaçam os mistérios da vida. A única certeza, disse o pregador de Eclesiastes, é fazer com que a vida seja fundamentada em Deus, firmada em Deus, porque a existência ela é passageira, os prazeres são passageiros, os bens são finitos, os amores terrenos são fúteis e fugazes. Embora tudo isso possa ser aproveitado como dons divinos, os anos passam, nós envelhecemos e a utilidade dessas coisas se perdem. Você quer uma prova disso? Eu acho lindo dois velhinhos apaixonados. Mas a paixão de dois velhinhos não é igual à paixão de dois jovens recém-casados. Não é verdade? Não precisa entrar em detalhes, você é capaz de pensar sobre isto. Meus amados irmãos, lições sobre como cultivar um lar saudável frente aos desafios da vida afetam os nossos relacionamentos para melhores. E a minha proposta na mensagem de hoje é mostrar exatamente isto. O quanto nós podemos tornar nossa vida familiar, os nossos relacionamentos em nossos lares melhorados. Embora todos que fazem parte dele sejam passivos de falhas, de erros, sejam possivelmente causadores de frustrações, sejam causadores de danos às vezes. Embora não haja nenhum membro da família, nem a esposa, nem o marido, nem no papel de pai, nem no papel de mãe, nem tampouco os filhos e os avós, não haja nenhum perfeito, nós podemos, se as nossas vidas estiverem fundamentadas em Deus, nós podemos aprender lições para tornar a nossa vida melhor. Não uma cruz a ser carregada, com algumas esposas se refere aos seus maridos, não uma cruz para ser carregada, conforme alguns maridos se referem às suas esposas. E a primeira lição que eu quero deixar é, nós precisamos assumir as necessidades do corpo e da alma, uns dos outros, a fim de obter alguma gratificação que proporcione a comunhão e a parceria entre todos. Nós precisamos assumir que os outros têm necessidades. Meu irmão marido, como eu sou marido, pai e avô, eu o convido a pensar nisso, o quanto você é responsável por manter a comunhão, por dar alegria, por dar satisfação à sua esposa e aos seus filhos, aos seus netos. A gente brinca, toma que o filho é teu. É verdade, os filhos do Júnior são deles, não são meus. Mas eles são meus netos, o Júnior é meu filho. A minha sogra, até recentemente, antes de morrer, não é minha mãe, não era minha mãe. A gente brinca com a sogra, né? A gente zoa com a sogra. Há poucos dias foi dia da sogra, né? A gente zoa com a sogra, conta piadas sobre a sogra, mas a sogra é a mãe da nossa pessoa amada. Ela é a avó dos nossos netos, aliás, dos nossos filhos. É sangue importante, é vida importante para a pessoa que convive com a gente. Repare bem que na maioria das vezes, quando as dificuldades se avultam, ou quando as frustrações aumentam e os problemas enguiçam os relacionamentos do lar, é porque nós preferimos nos omitir sobre as necessidades do corpo da outra pessoa, nós preferimos nos omitir sobre as necessidades da alma da pessoa do nosso convívio, nós preferimos nos abster dos cuidados que ela precisa. E quando fazemos isto, nós estamos fazendo exatamente como Pilatos fez quando Cristo foi crucificado. Estamos inutilmente tentando lavar a mão no sangue inocente. E isso não é possível no relacionamento.
Eclesiastes nos mostra que nós precisamos aprender a gozar a vida e usufruir da vida e compartilhar a vida. Nós precisamos aprender e nos desgastar ou nos gastarmos nesse sentido de fazer o bem sempre, de cuidar sempre, de dar sempre, ser generoso sempre, promover sempre, elogiar sempre, reconhecer sempre. É isso que é assumir as necessidades do corpo e da alma do outro. É isso que é proporcionar um refresco, uma gota de água fresca no meio do deserto da vida. É isso que significa dar um pouquinho de alívio para o sofrimento da pessoa que é a responsabilidade nossa. Eu entendo e vejo que os relacionamentos que vão mal, é porque é muito egoísmo. A pessoa só olha para si, para suas necessidades, só enxerga a si mesmo. O sexo praticado é só para dar prazer para um, não para dar prazer para o outro. O presente nunca vem para alegrar e elogiar e honrar o outro. O abraço, o carinho nunca vem para poder dar um pouquinho de graça, um pouquinho de chamego ao outro. O elogio nunca chega para dizer daquilo que a pessoa é capaz de fazer e está fazendo e faz bem feito, e é bom. Eu gostaria que você, meu irmão, pensasse um pouquinho sobre isso. E se você está achando que eu estou aqui sendo antibíblico, eu quero chamar a sua atenção para o que o apóstolo Paulo diz. Ele entende que o melhor modo de encontrar a recompensa na vida, e agora eu estou falando do apóstolo Paulo, é através do comprometimento, da entrega. Abra a Bíblia, por favor, ou coloque na projeção, Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou e a si mesmo, está confuso ali. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E talvez você fale assim, mas puxa vida, isso aí está meio teológico demais. Se você for andar um pouquinho mais no livro de Efésios, você vai descobrir que o apóstolo Paulo chama a atenção dos maridos para amar as suas esposas como Cristo amou, a ponto de entregar-se e morrer pela igreja. O apóstolo Paulo fala com a mesma ênfase numa outra colocação para as mulheres: amar, respeitar os seus maridos. E não podemos nos esquecer que no final do capítulo 5 e no começo do capítulo 6, o apóstolo Paulo fala para nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Hoje pela manhã na escola dominical ainda falei um pouquinho sobre isso no estudo. Nós precisamos nos sujeitar aos outros, não sobrepujar o outro. Nas nossas brigas nós queremos sempre ter razão. Nas nossas discussões nós sempre queremos dar a palavra final como se nós estivéssemos certos e o outro errado. É o contrário. Considerar o outro superior a si mesmo. Isso quer dizer entrega. Você quer viver uma vida feliz com sua esposa, meu irmão? Ame-a e se entregue por ela. Você quer ter uma vida feliz, minha irmã? Ame o seu marido e se entregue a ele. Pai, você quer ter sucesso na criação do seu filho? Ame-o e se entregue a isto, ao seu papel de pai. Faça sacrifício pelo seu filho. Um grande amigo meu um dia chegou para uma de suas filhas e disse assim: olha, se você quiser ser alguém nessa vida, não conte comigo. Eu não vou pagar a faculdade para você. Meu pai não pagou para mim, eu não vou pagar para você. Para mim isso é um suicídio familiar. Isso é uma atitude de pai desnaturado. Essa é uma falta de compreensão do papel de pai.
Nós precisamos acreditar no filho, entre aspas, apostar no filho, investir no filho. Nós precisamos fazer com que o filho seja bem-sucedido, e isso é entrega. Filhos precisam ser tratados com prioridades, como o casamento, o relacionamento com a esposa e com o marido são prioritários. Nada pode substituir esses cuidados, esses relacionamentos. Corremos o risco de fazermos tudo danar-se. Corremos o risco de perder toda a família. Corremos o risco de chegar no final da vida e dizermos assim: nossos dias foram poucos e maus, quando agimos dessa forma sem nos entregarmos. Cuidar da família é um dom, é um dever que Deus nos dá. Por isso, nós precisamos assumir isto, assumir as necessidades do corpo, as necessidades da alma, para promover no outro gratificações, alegria, prazer de viver. E quando fazemos isto, a esposa faz pelo marido, o marido faz pela esposa, é igual. Então você dá, você recebe. Quando nós fazemos isso pelos filhos, os filhos vão devolver isso para nós com muito mais tempo, porque nós vamos envelhecer, vamos morrer, e coisa triste é fazer isso e não ter quem cuide de nós. Hoje eu falava com a família da dona Mercedes, e elas, as irmãs e o irmão que estava lá, eles são, parece que 18 filhos, não me falha a memória, e olha que família grande, mas moram no Maranhão, moram espalhados pelo Brasil, mas até ontem estavam acho que 9 lá com ela, e 4 irmãs e um irmão estão se revezando aqui para cuidar delas, eles falando, chorando, sofrendo, o sofrimento da mamãe, como está machucando a gente. É tão triste, eu não gostaria de ver isto. E eu disse assim: irmãos, tenham isso por algo bom, por mais difícil que seja, porque vocês estão trazendo para a mãe de vocês o alívio que ela não está encontrando na sua doença. O ar que está faltando é completado com o carinho de vocês, alisando o peito dela, acariciando o cabelo, soprando o ventiladorzinho, porque a falta de ar dela não é pulmonar, é cardíaca, é o coração que está querendo parar, diminui o ritmo e aí falta o ar, então não adianta pôr oxigênio. Então o carinho do filho, a presença do filho, e vocês que já estão maduros, mas olha a idade avançada dela, isso é presente, isso é galardão de Deus, vocês serão recompensados. Irmãos, a gente precisa assumir que as pessoas da nossa família, as pessoas dos nossos relacionamentos, elas têm necessidades físicas e necessidades do coração e da alma, e nós somos responsáveis por tornar essas necessidades gratificadas. Pare e pense um pouquinho nisto. Quem sabe a sua família passe por uma grande transformação, porque você foi capaz de promover o bem na sua família. Faça o bem. Não perca tempo brigando, não perca tempo discutindo. De vez em quando, e quando for necessário, meu bem, você tem razão. A briga acaba na hora, mas quando você está ali, sua burra, seu burro, seu cachorro, só vai piorar. Só vai piorar. Amor, você tem razão. Sabe por que o amor tem razão? Porque é o objeto do seu amor, é a pessoa do seu amor, e vale a pena. O amor tem razão, o amor cobre multidões de pecados. Todas as vezes que eu disse para a Nilza que eu tinha razão, que ela tinha razão, eu quero repetir, todas as vezes que eu disse para a Nilza que ela tinha razão, a briga acabou,
E mesmo ela não tendo, na minha perspectiva, passado uns dias ou passado umas horas, Eliezer, você estava certo, desculpa. Mas veja, isso não é ceder, isso é se entender. Eclesiastes está dizendo para a gente que a maneira de aproveitar a mulher da vida, ou o homem da vida, é assim. As demais coisas vão sendo construídas. A maneira de aproveitar a vida do filho, com o filho, é assim. A maneira de aproveitar o pai e a mãe é assim, de aproveitar o avô e a avó é assim. Cristo fez isso, Cristo deu razão, Cristo se entregou, Cristo morreu. E Ele fez isso como uma ovelha que foi levada ao matadouro. Ele se entregou por nós. Nós precisamos viver exercitando o princípio mais desafiador, porém essencial para os crentes em Jesus Cristo, a submissão. Uma vez fazendo isto, nós vamos entender o que Eclesiastes está dizendo, conforme aqui nós lemos: a sorte é igual para todos. E é isso que eu gostaria de deixar para a igreja nesta noite: lições sobre como cultivar um lar saudável frente aos desafios da vida, porque isso vai evitar problemas causados pelas dores, causados pelas angústias, causadas pelas perdas, pelas separações. Isso vai encurtar os distanciamentos, reaproximando as pessoas. Isso vai eliminar o individualismo. Isso vai tornar a vida familiar coletiva, os relacionamentos coletivos. Isso vai abençoar as vidas. A gente ora, a gente cantou agora sobre Deus abençoar o lar, mas a gente se esquece que os agentes das bênçãos do lar somos nós mesmos. Não é o vizinho, não é a vizinha. Aliás, querer as bênçãos da vizinha é adultério. Querer as bênçãos do vizinho ou do colega de trabalho, da colega de trabalho, é adultério. É pecado. Querer as bênçãos do corpo da prostituta ou do garoto de programa é pecado. E isso vai trazer ruína para a alma, ruína para o corpo, ruína para a vida, ruína para a família. Os agentes das bênçãos nos lares somos nós mesmos. Deus quer te usar como pai, Deus quer te usar como marido, Deus quer te usar como esposa, Deus quer te usar como filho, Deus quer te usar como avô. Preocupe-se, entregue-se, ocupe-se em ser bênção, e você colherá muitos frutos e muitas bênçãos. Tenha certeza disto. Repito, o amor cobre multidões de pecados. Mas a resposta dura suscita a ira, levanta a ira, acende o furor e leva a discussões infindáveis que causarão divórcios, causarão perdas e danos, causarão rompimentos de relacionamentos entre pais e filhos, causarão rompimentos entre relações de irmãos, causarão distanciamentos entre pessoas que deviam se amar. Há um hino que nós cantamos, e toda vez que eu falo sobre esta questão, eu gosto de lembrar desse hino. Esse hino, ele diz: quando reina no lar doce amor. Lembra desse hino? Quando reina no lar doce amor. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias. E prossegue na outra estrofe: os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados. E prossegue a outra estrofe: saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor, de nosso trabalho. Sim, contentes em tudo sorrimos.
E a última estrofe, a penúltima: os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam. E aí sim, por último, se sentimos em casa a pobreza, se há pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Então todas essas 5 estrofes, elas terminam com esta frase: quando reina no lar doce amor. Você é o responsável pelo amor do seu lar, esse doce amor. Não se esqueça disso. A vida já é dura, cruel, a vida traz desapontamentos, as pessoas falham, as pessoas decepcionam. E repito pela última vez: o amor cobre multidões de pecados. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, minha irmã, para que a sua família, o seu lar, seja assim um oásis de doces amores. Amém? Vamos cantar então o hino para terminarmos.